Boa noite aos nossos queridos irmãos, aqueles que nos acompanham mais uma vez. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre as vidas de vocês hoje e para o todo sempre. Com alegria de coração estamos mais uma vez reunidos e separados ao mesmo tempo, para assim adorarmos, cultuarmos ao nosso Deus. E vamos já de início, de forma objetiva, como temos feito durante esse período de gravação e transmissão dos nossos cultos, né? Temos buscado ser bem objetivos para encurtar um pouco o tempo. Então já vamos orar ao Senhor e em seguida ler a sua palavra. Santíssimo Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus que é digno de toda glória, de toda adoração, Deus que é digno de ser engrandecido, exaltado, louvado e glorificado, agora e para todo o sempre. Deus, nós nos colocamos por mais uma vez diante do Senhor, reconhecendo a Tua grande soberania, o Teu excelso poder, para, Senhor, clamarmos as bênçãos advindas do Senhor por meio da Tua graça para as nossas vidas, para este momento de adoração ao Senhor, ó Pai, ainda separados do ajuntamento, mas certamente unidos com o mesmo propósito, com o mesmo intento, com a mesma reverência de cultuar e adorar ao Senhor. Peço neste momento em favor dos nossos irmãos que estão nos seus lares, ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo mais do Senhor, Deus. Que o Senhor abençoe as suas vidas, as suas famílias. Peço a Deus em favor daqueles que estão nos ouvindo, que não são membros desta igreja, que o Senhor igualmente possa ser bênção na vida deles, na noite de hoje, por meio do ensino da Tua palavra, Deus. Que o Senhor cumpra o propósito designado para a vida de cada um deles, Pai. Nos abençoe, Deus. Que o Espírito Santo seja o guia da nossa adoração. Que os nossos lábios, ó Deus, reflitam o coração de verdadeiros adoradores. E que tenhamos, Senhor, humildade no estudo da Tua palavra, para que verdadeiramente, Senhor, possamos aprender mais de Ti. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos neste momento ler a palavra do Senhor na carta aos Romanos, capítulo 12, neste momento, versículos de 9 a 21. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos de 9 a 21. Você pode deixar a sua Bíblia aberta na mesma carta, que faremos ainda uma segunda leitura no capítulo 13 logo mais. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículos de 9 a 21 dizem assim: O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoem os que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele.
Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Que o Senhor possa aplicar a palavra dele ao nosso coração e que ela de fato seja reguladora para o nosso comportamento, para a nossa conduta cristã, tanto entre os irmãos ou para com os irmãos, como também na sociedade em geral. Nós vamos já neste momento louvar ao Senhor, cantando 2 hinos para engrandecimento do nome de Cristo e também edificação da nossa fé. Vamos louvar ao Senhor. Graça e paz, irmãos. Vamos adorar o Senhor com o cântico número 15 do cantor cristão, Exultação. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida ao rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia em seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos adorar o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo com o cântico 416 do cantor cristão, Filhos da Luz. Filhos da luz, que desfrutais perdão, amados do Senhor, erguei-vos com fervor e retidão, vivei para seu louvor, conforme a glória desta herança
marchai com toda a confiança, marchai com toda a confiança, andando em luz, andando em luz, filhos da luz, em santidade e paz, vós precisais andar, pedindo auxílio estável e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados, deveis estar bem preparados, deveis estar bem preparados, vivei na luz, vivei na luz, filhos da luz, nascidos sois de Deus, fugi de todo mal, com santo zelo demandai os céus, a casa paternal, e vigilantes não dormindo, as horas com temor remido, as horas com temor remido, andai na luz, andai na luz, filhos da luz, quando afinal chegar o dia do Senhor, bendito o servo que ele então achar, servindo com amor, pois com prazer no céu entrando, os salvos cantam exaltando, os salvos cantam exaltando, a Deus em luz, a Deus em luz. Amém. Amém. Bendito seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que nos dá o privilégio de adorarmos a Ele com os nossos lábios, cantando para o louvor da sua glória. Eu quero neste momento, mais uma vez, ler a palavra do Senhor com os irmãos, agora que se encontra na carta também de Romanos, está ainda, capítulo 13, versículos de 1 a 7. Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 7, vai dizer assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele constituídas ou instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo das autoridades? Faça o bem e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas, se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem praticar o mal. Porque tanto é necessário que vocês se sujeitem às autoridades, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Louvado seja o Senhor. Vamos mais uma vez ao nosso Deus em oração. Em seguida vamos ler novamente a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2,
nesta ocasião, versículos de 11 a 17, para o estudo desta noite. Antes, vamos orar ao Senhor, agradecendo por aquilo que já fizemos até aqui e pedindo agora por um momento de estudo da palavra. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti. Neste momento te damos graças pelos Teus grandes feitos nas nossas vidas e suplicamos, ó Deus, que o Espírito Santo aplique a palavra do Senhor aos nossos corações, para que possamos, ó Deus, assim vivenciá-la em nosso dia a dia, obedecê-la, quer seja, ó Deus, no trato com os nossos irmãos, quer seja na nossa conduta moral e espiritual, quer seja, ó Deus, com relação às autoridades constituídas pelo Senhor, conforme lemos aqui, ó Pai. Senhor, neste momento também pedimos a Tua graça para este momento de estudo das Escrituras. Que o Espírito Santo abra a mente e o entendimento de cada um dos ouvintes, para que a palavra penetre nos seus ouvidos, chegue ao seu coração e produza mudanças que edifiquem as suas vidas e os traga a Cristo Jesus. Nós oramos em nome do nosso Salvador. Amém. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos de 11 a 17. Enquanto os irmãos aí localizam o texto, nós vamos já introduzindo a mensagem, fazendo referência a um livro recentemente lançado, que tem como título Teologia Sistemática Reformada, escrita pelo pastor Joel Bick, em parceria com outro pastor, que fez mais assim um papel de organizador da obra. E eu quero ressaltar com os irmãos algo interessante que ele trata no capítulo 4, intitulado Que tipo de teologia fazemos? Em um destes subtópicos, ele fala a respeito da teologia, que é teologia evangélica. No entanto, ele usa o termo no sentido bíblico, ele usa o termo no mesmo sentido que foi usado no período da Reforma Protestante, em que o termo evangélico era sinônimo de protestantes oriundos da Reforma Protestante. Se referia àqueles que haviam retornado às Escrituras para fazerem da palavra de Deus o centro das suas vidas, que viveriam somente por Cristo, que viveriam somente pela fé, que viveriam somente para a glória de Deus, que seriam salvos tão somente pela graça do Senhor. No entanto, meus irmãos, o autor também fala a respeito de como este termo foi perdendo o seu, se não o seu significado, mas pelo menos a sua implicância nos nossos dias. Hoje, de fato, o termo evangélico foi banalizado. Já não reflete o mesmo sentido que lhe é dado nas Escrituras, já que evangélico deriva do termo evangelho. Diz respeito àqueles que são seguidores do Evangelho de Cristo Jesus. Os que se dizem cristãos hoje, evangélicos, já não têm mais as mesmas características dos cristãos do período da Reforma Protestante. Naquela ocasião, por exemplo, o termo evangélico se referia a alguém verdadeiramente convertido a Cristo Jesus, que havia sido apresentado as boas novas da salvação, se arrependido dos seus pecados, crido em Jesus e sido salvo. É alguém em quem não havia dúvidas da sua conversão a Deus. Também, naquele período da reforma, o termo evangélico se referia a alguém que vivia em submissão à autoridade das Escrituras. Também se referia a alguém que tinha uma vida cristocêntrica, ou seja, que fazia do Senhor Jesus Cristo o centro da sua vida, o centro da sua existência.
Também naquela ocasião, o termo evangélico era usado para se referir a alguém que convertido a Cristo, alguém que se submetia à autoridade das Escrituras, alguém que tinha Cristo como centro das suas vidas, também era alguém envolvido com a igreja local, que cumpria os seus deveres, as suas responsabilidades, os seus privilégios para com a igreja local. E a pergunta é, meus irmãos, quando nós falamos de evangélicos nos dias de hoje, será se eles têm estas características? Genuinamente convertido, vivendo debaixo da autoridade das Escrituras, tendo Cristo como centro da sua existência e envolvido numa igreja local? Eu creio que não, meus queridos, pelo menos não na maioria dos casos, porque de fato o termo perdeu o seu impacto, e conforme diz um outro autor, o qual não me recordo o nome neste momento, o termo já não é suficiente para descrever a vida piedosa do povo de Deus, o termo já não é suficiente para descrever o povo de Deus. E por que disto tudo? Por que este termo vem perdendo o seu impacto na vida, inclusive do povo de Deus? Eu creio, meus queridos irmãos, que entre muitas outras causas, pelo menos por 3 razões. Por causa da atitude de muitos professos com relação ao pecado, que professam a Cristo, mas não abandonam os seus pecados, que não se afastam do pecado. Também por causa das atitudes de muitos professos com relação à política e às autoridades constituídas. É lamentável. Nós vemos muitos cristãos, nós vemos muitos pastores desonrando o evangelho quando o assunto é sujeição às autoridades, respeito, honra, tributo às autoridades constituídas por Deus. Nós vemos muitos ditos cristãos envolvidos nos escândalos da política. Mas também, creio eu, que por causa das atitudes de muitos professos com relação a Deus. Eles professam a fé em Cristo, mas as suas vidas mostram o contrário. Eles não têm o temor de Deus, eles não honram a Deus, eles não têm compromisso com Deus, eles tratam a vida cristã com desleixo, com descaso, eles não adoram a Deus de forma que lhe é agradável. Então sim, por causa das atitudes de muitos professos com relação ao pecado, com relação às autoridades e com relação a Deus, é que esse termo vem perdendo o seu impacto para descrever a vida piedosa de um servo ou de uma serva de Deus. Mas eu creio que o texto de hoje é muito útil para nos ensinar quais devem ser as nossas atitudes com relação ao pecado, com relação às autoridades políticas e com relação a Deus, a fim de resgatarmos o sentido bíblico do que é ser evangélico, alguém convertido, alguém que vive debaixo da autoridade das Escrituras, que tem vida cristocêntrica e que é envolvido com a igreja local de Cristo. Eu quero então ler o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 11 a 17. Diz assim: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos da fé, temam a Deus
e honrem ao Rei. Então eu quero olhar esse texto com os irmãos e desenvolver a seguinte ideia: os privilégios da salvação pela fé em Cristo exigem dos crentes uma conduta exemplar entre os descrentes. Vou repetir: os privilégios da salvação pela fé em Cristo exigem dos crentes uma conduta exemplar entre os descrentes. Eu quero então destacar no texto 3 áreas em que o crente precisa manter uma conduta exemplar entre os descrentes. Eles devem manter essa conduta com relação ao pecado, com relação às autoridades e com relação ao próprio Deus. Esse texto, meus irmãos, ele é facilmente dividido em 2 partes. Versículos 11 a 12 e 13 a 17. No entanto, julgamos por bem, por questão de didática também, dividi-lo em 3 partes, tá? Versículos 11 a 12, 13 a 15, 16 a 17, tá? Lembrando ainda aos irmãos que a partir desse versículo 11, Pedro inicia a segunda parte da sua carta, que é aquela parte que trata de assuntos mais práticos, que é aquilo que poderíamos chamar a aplicação ou as aplicações da carta, à luz daquilo que ele ensinou no capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 10, principalmente a respeito da salvação em Cristo Jesus. Então vamos ao texto, vamos aos pormenores do texto e avaliar essas 3 áreas em que o crente precisa manter uma conduta exemplar entre os descrentes. A primeira área, então, para essa conduta exemplar é com relação ao pecado, abstendo-se dele. O crente, ele mantém uma postura exemplar entre os descrentes com relação ao pecado, quando ele firmemente se abstém, se afasta de tudo quanto tem a aparência do mal. Versículos 11 e 12, veja comigo. E observe que o texto inicia com uma exortação aos irmãos para se absterem do pecado. Verso 11: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O termo amados aqui, meus irmãos, indica a afetuosidade de Pedro para com seus leitores. No entanto, também aponta para o amor de Deus por eles, por aqueles irmãos. Então, baseado no amor de Deus por eles, tendo em conta que eles são amados por Deus e amados pelo apóstolo Pedro, ele então vai exortar aos irmãos, como forasteiros, como peregrinos, se abstenham do pecado. De fato, meus queridos irmãos, aquele que experimentou a doçura do amor salvador de Deus tem que entender essa implicância natural no que diz respeito ao pecado, de se abster dele. Por isso Pedro exorta esses irmãos, Pedro pede a estes irmãos esta postura. A expressão aí no texto, peço a vocês, tem o sentido de exortar, de encorajar ou até mesmo de rogar. Por isso que esta versão, a Nova Almeida atualizada, traduz por peço a vocês. Mas também tem esse sentido de uma exortação, tem esse sentido de um encorajamento. Pedro não está apenas pedindo àqueles irmãos para se absterem do pecado, ele também está exortando, dizendo que isso é preciso ser feito, e ele está encorajando aqueles irmãos, como amados de Deus, como peregrinos, como forasteiros deste mundo, para se absterem do pecado. A sentença paixões carnais, tá, se refere a todo tipo de impulso, a todo tipo de desejo que pertence à natureza caída do homem. Diz respeito aos desejos pecaminosos do nosso coração, principalmente aqueles que nos caracterizavam da vida antes, sem Cristo Jesus.
E nós estudamos, já hoje pela manhã, como era a nossa vida sem Cristo, como estávamos nas trevas do pecado, naquela condição de trevas. O nosso coração era levado pelos impulsos e desejos da natureza caída. E Pedro está dizendo agora: não permitam que isto aconteça mais na vida de vocês. A palavra abstenham tem aí o sentido de manter algo afastado. Neste caso é manter as paixões da carne longe de nós. É manter os desejos do pecado longe do nosso coração. E também, meus irmãos, no sentido de manter-se longe delas. Longe do pecado. Devemos não apenas afastar o pecado de nós, mas também nós mesmos nos afastarmos do pecado. Por isso o verbo abster tem o sentido de manter longe. E a razão para esse distanciamento do pecado é que somos peregrinos, é que somos forasteiros neste mundo caído, neste mundo pecaminoso, e não devemos nos envolver com ele. Nós já estudamos em outro momento que o termo peregrino diz respeito a alguém que mora num país, mas que não pertence a ele, que não tem cidadania naquele país. É como alguém que sai do Brasil e vai estudar nos Estados Unidos. Ele passa a residir naquele país, no entanto, ele está ali como um estrangeiro, ele está ali como um morador residente e ele não tem a cidadania americana, ele continua sendo brasileiro. Pedro está dizendo: vocês estão no mundo, mas a morada definitiva de vocês não é no mundo, por isso não se envolvam com as coisas do mundo, por isso se afastem, se abstenham dos desejos pecaminosos da natureza caída. Também já estudamos que o termo forasteiro fala de alguém que é visitante em um país. E por isso ele não deve criar raízes naquele lugar. Isso pode ser ilustrado como alguém que tira férias e viaja para um determinado país, um determinado ponto turístico de um país, e ele acha aquele país agradável, ele gosta daquele país, mas ele não pode criar raízes ali, porque ele está apenas como visitante, porque a sua estadia ali é breve, ele vai precisar retornar para casa. Meus irmãos, a ideia do texto é que nós estamos neste mundo como visitante, que nós estamos neste mundo por uma breve passagem, não devemos criar raízes nele, não devemos nos envolver com as coisas dele. Por isso Pedro diz: não se envolvam com o pecado, afastem o pecado do coração de vocês, matem esses desejos, esses impulsos da carne de vocês, porque vocês não são do mundo, vocês estão aqui por um breve tempo, mas vocês vão para casa, e a casa é o reino dos céus. Meus irmãos, como é necessário que muitos ditos evangélicos dos nossos dias compreendam este aspecto da fé cristã, compreendam as implicâncias dessa nova condição diante de Deus, de serem peregrinos e forasteiros neste mundo, e parem de se envolver com o pecado, e parem de estar namorando com o pecado, e retornem à santidade que o Senhor espera daqueles que professam a fé em Jesus. A ideia de Pedro é de que durante todo o tempo da sua peregrinação cristã, o crente deve se desprender dos desejos da carne, se desprender do pecado, porque isto é próprio da natureza caída, não regenerada do ser humano. O crente, ele foi regenerado pela muita misericórdia de Deus e tem que levar a sério a ordem bíblica. Afastem-se do pecado, afaste as paixões da carne, da vida e do coração de vocês. As paixões ou os impulsos pelo que é pecaminoso é próprio do mundo, e o crente não pertence mais a ele, por isso deve afastar-se imediatamente de todo e qualquer tipo de pecado. No entanto, o autor reconhece
que esse desprendimento do pecado não é algo fácil de acontecer. Pedro reconhece que há uma luta travada. No entanto, nós não podemos perder esta luta, nós não podemos perder esta guerra contra o mal, nós não podemos perder a guerra contra o pecado, nós não podemos se deixar vencer pelos desejos do nosso coração no que diz respeito a pecados. Por isso ele diz que essas paixões da carne fazem guerra contra a alma. A palavra guerra aqui indica uma luta intensa entre aquilo que nós somos em Cristo e aquilo que nós éramos, ou numa outra linguagem, uma linguagem mais paulina, entre a nova natureza e a velha natureza do crente. Ou seja, entre aquela natureza pecaminosa ainda e aquela natureza regenerada, santificada pelo Espírito Santo para a obediência a Deus. Pedro reconhece que há uma luta, que há uma militância dentro de nós, que há uma natureza em nós, a nossa natureza santa, querendo fazer a vontade de Deus, mas que a natureza pecaminosa busca nos derrubar, busca nos vencer a qualquer preço. Por isso é importante também entender que o tempo verbal aqui enfatiza que a guerra ela é contínua e que por isso o crente nunca deve baixar a guarda para o pecado. Deve sempre ser vigilante com todo e qualquer tipo de pecado, com toda a aparência do que é pecaminoso, irmãos, para que ele não saia derrotado nessa luta contra o pecado. Há uma guerra dentro de nós, há uma guerra do pecado contra a nossa alma, contra o nosso coração, para querer nos fazer pecar contra Deus. Esta guerra acontece todos os dias, durante todos os momentos da nossa vida. Uma frase atribuída a Lutero capta bem essa persistência da velha natureza em querer sobressair-se à nova. Retrata bem o pecado guerreando contra a nossa alma, querendo nos vencer. Veja o que diz essa frase que é atribuída a Lutero: pensei que o velho homem tivesse morrido nas águas do batismo, mas aí descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. É isso que o crente tem que fazer com as paixões da sua carne: matá-las, mortificá-las todos os dias, sem nunca baixar a guarda. O texto prossegue especificando qual deve ser a postura cristã na luta contra as paixões da carne. Como que nós devemos lutar contra as paixões da carne? O texto vai dizer então qual deve ser a nossa conduta. Como que nós devemos guerrear contra o pecado? Tendo conduta exemplar no meio dos gentios. A palavra conduta aí aponta para o comportamento, para a vida prática que o crente deve assumir na guerra contra as paixões da carne, ou seja, contra os desejos da velha natureza. A despeito da intensidade das lutas, a despeito da sagacidade do nosso perseguidor, devemos manter uma conduta exemplar, digna de ser seguida por outros cristãos, que honrem a Deus, que exaltem a Deus até mesmo entre os gentios. O tempo verbal de tendo uma conduta exemplar indica uma ação contínua, indica um hábito de vida. Por isso também pode ser traduzida como tendo um estilo de vida exemplar entre os descrentes, ou seja, entre os gentios, no meio dos gentios. É assim que nós lutamos contra as paixões da carne, tendo uma conduta reta, santa, justa, tendo um estilo de vida que verdadeiramente possa glorificar a Deus, como vamos ver mais à frente, no meio dos gentios, irmãos. Como é escandaloso, como é vergonhoso para o Evangelho, como é desonroso ao nosso Deus, aquele que se diz cristão, mas que não tem essa conduta exemplar, que não tem um estilo de vida santo entre os gentios. Em certa ocasião,
Eu já mencionei isso na igreja e volto a mencionar agora. Cheguei a trabalhar em tempos passados com alguém que se dizia cristão, que não vale ressaltar a denominação ou a igreja. Mas esta pessoa se dizia crente, levantava a bandeira do cristianismo, a bandeira de ser evangélico. No entanto, a conduta dele no ambiente de trabalho dizia o contrário. A conduta dele acusava ele de tal maneira que não era incomum ouvirmos os colegas de trabalho dizendo assim: se for para ser crente como esse aí, eu prefiro continuar no mundo. Que desonroso meus queridos irmãos, ouvir isto, se referindo às pessoas que se dizem cristãs. Nós precisamos ter uma conduta exemplar, uma vida digna de ser seguida no meio daqueles que não obedecem ao Evangelho. Os gentios aqui descreve a sociedade sem Cristo, ou seja, descreve os descrentes, os incrédulos, os não salvos. E vale ressaltar para você que no contexto de 1 Pedro, o sofrimento que aqueles irmãos estavam enfrentando, em sua maior parte, eram advindos de perseguições por parte dos gentios. Mas ainda assim Pedro diz: tenham um comportamento exemplar no meio destes que estão perseguindo vocês. Tenham uma conduta exemplar no meio destes que hostilizam a fé de vocês, que difamam o caráter de vocês, que falam mal de vocês, que fazem fofocas a respeito de vocês. Pedro está dizendo: sejam verdadeiros crentes e vivam como verdadeiros crentes no meio deles. Meus irmãos, como isto é necessário para as nossas vidas hoje também. Ainda que difamem, ainda que venham nos caluniar, ainda que venham a nos perseguir, isso não deve interferir no nosso comportamento. Ao contrário, isso deve ser visto como oportunidades para demonstrar, para testemunhar do Evangelho, para testemunhar da salvação em Cristo Jesus para estas pessoas incrédulas. Mas em seguida o texto mostra a finalidade para esta conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Este versículo indica que os cristãos estavam de fato sendo injustiçados, acusados de malfeitores pelos descrentes. Certamente essas acusações vinham de pessoas que antes faziam parte de seu convívio e eram também motivadas pelo fato de os crentes agora se recusarem a participar dos seus pecados de antes. Porque os crentes estavam se abstendo daquela vida de outrora, dos ambientes pecaminosos de outrora, das práticas pecaminosas de outrora, em companhia com estes gentios. E por conta disso, eles estavam agora sendo perseguidos, acusados de malfeitores. Mas Pedro está dizendo: tenha uma vida exemplar no meio destas pessoas. E a razão para isso, Pedro deixa bem claro: é para que Deus seja glorificado através da vida de vocês. É para que vocês possam calar os seus acusadores, e eles não tenham outra saída a não ser um dia assumir que vocês estavam certos, que o estilo de vida de vocês era a vida que agradava a Deus, e assim glorificarem ao Senhor. Este mesmo ensino está presente também em Mateus capítulo 5, verso 16, quando Jesus diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem, glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O próprio Jesus já havia ensinado que os crentes devem ser luz, devem ter um comportamento que brilha no meio das trevas, para que aqueles que não servem a Cristo, observando a vida dos crentes, possam glorificar a Deus que está nos céus.
A expressão que Pedro usa, observando as vossas boas obras, aponta para um espectador cuidadoso, que fica vigilante a todo tempo para não perder nenhum detalhe daquilo que ele está observando. A ideia, meus queridos, é de que há pessoas, não todas, mas há pessoas que estão de olho na sua vida como crente, e que essas pessoas estão esperando uma falha sua para que possa denegrir a sua imagem, possa denegrir a sua fé, para que possa ter razões para lhe acusar de malfeitor. No contexto de Pedro, evidentemente não havia razões para isto, mas ainda assim eles estavam sendo acusados. Mas lamentavelmente em nossos dias, há muitos cristãos professos que dão razão para serem acusados de malfeitores, como o caso citado anteriormente, em que pessoas diziam: se for para ser crente como você é, eu prefiro ficar no mundo. O sentido do texto é que se os crentes mantiverem uma conduta exemplar, um dia os incrédulos irão assumir que eles estavam errados e que a conduta dos crentes é que estava certa. Pode ser que isso não aconteça no nosso contexto presente, irmãos, mas ainda que seja no dia do Senhor, isso vai acontecer. Por isso o texto diz: para que glorifiquem a Deus no dia da sua visitação, no dia da volta de Cristo Jesus, que representa salvação para uns, juízo para outros. Ainda que seja nesse dia, ainda que seja quando estiverem curvados diante do tribunal de Deus, eles irão assumir que a vida cristã é que era a vida correta para se viver, e eles vão glorificar, o Deus vai ser glorificado por isso. É interessante observar o propósito de o crente ser praticante das boas obras, que aqui envolve a sua conduta moral e espiritual diante de Deus e diante dos homens. O texto diz que é para a glória de Deus, não é para a glória do homem. Você deve viver em santidade, você deve ter uma conduta exemplar, não para mostrar aos outros que você é um super crente, não para mostrar que você é mais piedoso do que outros, embora você deva sim transparecer isto, mas com o objetivo de que Deus seja glorificado na sua vida. Não é para glorificar você, não é para exaltar você, é para exaltar o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Portanto, irmãos, de fato devemos manter uma conduta exemplar com relação ao pecado, se abstendo dele. Devemos fazer isso então, se afastando dos desejos do pecado, ou seja, se abstendo. Devemos fazer isso, meus queridos irmãos, tendo uma conduta exemplar entre os descrentes. Devemos fazer isso visando unicamente a glória de Deus. E a minha pergunta é: qual tem sido mesmo a sua postura com relação ao pecado? Isso nos leva à segunda área em que o crente precisa manter uma conduta exemplar entre os descrentes, que é com relação às autoridades, sujeitando-se a elas. Versos 13 e 15. Observe comigo, em primeiro lugar, a razão da sujeição às autoridades. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana. A expressão estejam sujeitos tem o sentido de submeter-se à autoridade de alguém, de submeter-se a alguém que está numa posição de superioridade. Isto pode ser exemplificado dentro da área militar, em que há uma hierarquia de comando, onde os comandados devem sujeição, submissão para com aqueles que têm uma patente maior do que eles. Pedro está dizendo que as autoridades humanas, ou seja, constituídas por Deus, que as instituições humanas, governamentais, estão acima de nós, e nós devemos sujeitar-se a elas. Pedro usa este termo aqui, essa expressão de sujeição, em outros dois lugares na carta. Em 2,18,
ele usa o termo ao ordenar aos crentes que obedeçam aos seus senhores, aos seus patrões. No capítulo 3, versículo 1, novamente ele usa para ordenar a sujeição da esposa ao seu esposo. Mas aqui ele usa com significado semelhante para dizer aos cristãos: estejam submissos a toda instituição humana. A palavra, então, instituição aqui se refere às organizações governamentais que, na ótica bíblica, são constituídas por Deus. O texto de Romanos 13:1 nos ajuda aqui. Ele diz lá que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, governamentais, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades existem porque foram por Ele instituídas. Romanos 13:1, irmãos. É por isso que o apóstolo Pedro diz aos seus irmãos: sujeitem-se às autoridades. Sujeitar-se, meus queridos irmãos, o texto deixa claro, por causa do Senhor, porque elas são constituídas por Deus, porque elas são representantes de Deus neste mundo. E por causa da nossa fé em Cristo Jesus, por causa da ordem de Deus para a sujeição, então sujeite-se às autoridades, você como crente, porque Deus ordena isso para você. E novamente o texto de Romanos nos ajuda a entender o que o Senhor está dizendo, o que Pedro está dizendo aqui com a expressão por causa do Senhor. Romanos 13:2 diz assim: aquele que se opõe, ou seja, aquele que não se sujeita à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então devemos nos sujeitar, porque é uma ordem de Deus. Devemos nos sujeitar, meus queridos irmãos, porque não fazer é opor-se a Deus. Devemos sujeitar-se, meus queridos irmãos, por causa da nossa fé em Cristo. Mas eu sei que a esta altura alguém pode estar se perguntando: até que ponto vai essa sujeição? Até onde devemos obediência às autoridades cívicas? E eu quero dizer para você o seguinte: nós cristãos obedecemos às autoridades até onde aquilo que elas requerem não vá contra a nossa fé. Biblicamente, nós temos a liberdade e a autorização divinas para desobedecer às autoridades sempre que agirem contra os princípios da fé bíblica, ou seja, sempre que estiverem em oposição a Deus e a sua palavra. Então o limite da sujeição é a própria palavra de Deus. Um ótimo exemplo dessa restrição se encontra em Atos capítulo 5, versículo 29, quando as autoridades proibiram os apóstolos de pregar o evangelho. Um texto bem conhecido dos irmãos, em que Pedro, erguendo a voz juntamente com os apóstolos, dizem o seguinte: Pedro e os apóstolos responderam a quem? Às autoridades que estavam proibindo que eles pregassem o evangelho. Devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Isso na Nova Versão Transformadora. Em outras versões diz: importa-nos obedecer antes a Deus do que a homens. A NVT compreende o contexto exato de que essa proibição vem das autoridades. Por isso ela diz: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Primeiro nós obedecemos ao Senhor, depois nós obedecemos às autoridades, se o que elas requerem estiver de acordo com as Escrituras, que não entre em conflito com a nossa fé, irmãos. Mas vale dizer que
muitos de nós não estamos preparados para desobedecer às autoridades, mesmo tendo a autorização das Escrituras. E sabe por quê? Porque muitos evangélicos dos nossos dias não estão preparados, não estão dispostos para pagar o preço de obedecer antes a Deus do que qualquer instituição humana. A continuidade lá do texto de Atos diz que os apóstolos eles foram chamados à presença das autoridades e que eles foram açoitados, castigados por terem desobedecido. Mas eles desobedeceram, porque para eles era mais importante obedecer a Deus do que as autoridades humanas, embora reconhecessem que elas são instituídas por Deus. Você deve obedecer às autoridades, está pronto para obedecê-la. Mas uma outra pergunta importante é: você está pronto para desobedecê-las quando for necessário? Em seguida, o texto então especifica o papel das autoridades, e desde que ela cumpra esses papéis ou essas atribuições, nós devemos obedecê-las. Quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. A palavra rei aí se refere à autoridade maior de um país. No caso nosso aqui, estaria se referindo ao presidente. No caso ali do século I, estaria se referindo ao imperador de Roma. E a palavra soberano não significa que ele é soberano no mesmo sentido que Deus é soberano. Essa palavra apenas significa líder maior de uma nação, tá? Ele é soberano nesse sentido, como sendo o chefe de Estado de uma nação. Devemos nos submeter a essa autoridade maior. Também devemos nos submeter às demais autoridades governamentais, no nosso caso, as estaduais e as municipais, que o texto diz que sejam as autoridades como enviadas por eles. Tá? A referência aqui é aos governadores das províncias romanas, que agiam em serviço do imperador, irmãos. Os governadores, os prefeitos, autoridades constituídas, também devem receber de nós a sujeição. Mas Pedro descreve as suas atribuições. E à medida que eles estão cumprindo essas atribuições, então, nós nos sujeitamos a eles. A primeira atribuição é que eles devem agir para castigo dos malfeitores, ou seja, para punir os fora da lei, para colocar em ordem todas as coisas. Enquanto eles estiverem cumprindo este papel, combatendo a corrupção, e aí eu sei que você vai dizer, então em nosso país estamos livres dessa sujeição. Meus irmãos, este é apenas um aspecto triste das nossas autoridades. Mas Pedro diz que devemos submeter-nos a eles, porque eles foram constituídos por Deus para castigar os malfeitores, para fazer valer a lei no nosso país. Mas também Pedro diz que eles têm o dever de agir em favor dos que praticam o bem. No caso aqui, os que praticam o bem, no contexto específico, aos cristãos, mas também em favor daqueles que andam dentro da lei cívica. E mais uma vez, o texto de Romanos é esclarecedor para nós. As autoridades são servos de Deus para o seu bem, para o bem dos cristãos. Mas, se estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Observe que a punição das autoridades não é apenas para aqueles que não estão servindo a Deus, não são apenas para os descrentes, é também para os crentes. Quando eles cometerem os seus erros, eles devem ser punidos, castigados com o rigor da lei cívica. Um crente que se excedeu, que se deixou levar pelos impulsos da sua carne, cometeu violência doméstica, tem que ser preso tanto quanto um descrente. A lei tem que valer para todos, diz o Senhor. Por isso, meus queridos irmãos,
devemos, com relação às autoridades, sujeitar-se a elas. E é claro, sabemos do abuso das autoridades, das corrupções, das injustiças que cometem, mas ao agir assim, eles deixam de cumprir as suas atribuições, e certamente eles não ficarão impunes. Eles podem até ficar impunes no tribunal humano, como está acontecendo em nosso país, mas inevitavelmente eles cairão no juízo divino, no tribunal da justiça de Deus. Esse é um desafio para as autoridades constituídas também. Por fim, nós vemos a finalidade dessa sujeição. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. A finalidade desta relação bíblica, no que diz respeito às autoridades constituídas, respeitando os parâmetros das Escrituras, é silenciar a ignorância dos insensatos ou dos malfeitores, conforme também o versículo 12. A ignorância deles aqui, irmãos, está relacionada a Deus e ao Evangelho. Eles são ignorantes com respeito à compreensão do ser de Deus. Eles são ignorantes com respeito à compreensão das boas novas do Evangelho. E esta ignorância os torna culpável diante de Deus, os torna indesculpável diante de Deus. Quer seja as autoridades, quer seja qualquer outro ser humano, se ele estiver cego pela ignorância do pecado, certamente ele é culpado diante de Deus pelos seus pecados. Devemos ter um comportamento exemplar no que diz respeito às autoridades, para que estes ignorantes possam olhar o nosso comportamento e assim glorificar o nome do nosso Deus. Eles são insensatos porque eles desprezam o Evangelho. E não apenas desprezam o Evangelho, mas eles escarnecem o cristianismo. Eles escarnecem a vida daqueles que são servos de Deus. Eu creio que muitos de nós, se não todos os cristãos, já sofreram algum tipo de escárnio por causa da sua fé em Cristo Jesus. Já sofreram algum tipo de difamação, de acusação por causa da sua fé em Jesus. E Pedro está dizendo: as pessoas que fazem isso são insensatas, porque elas desprezam as boas novas da salvação e ainda ficam escarnecendo do cristianismo e dos cristãos. Estes precisam serem silenciados, precisam ser calados pelo nosso comportamento exemplar no que diz respeito às autoridades. A palavra aí, silenciar, tem o sentido de emudecer, de calar a boca, ou ainda de amordaçar a boca de alguém, de deixá-lo sem palavras. Por meio da conduta exemplar na prática do bem, que envolve a sujeição às autoridades, os crentes deixarão os descrentes sem palavras, amordaçados, sem nada a dizer contra o comportamento deles cristão. A ideia aqui, meus irmãos, também é de que um dia, ainda que seja no dia do juízo final, eles terão que assumir que a sua postura com relação ao Evangelho e ao cristianismo foi totalmente errada, embora essa confissão venha a acontecer tarde demais. Mas é este o sentido do texto. Tenham uma conduta exemplar, vivam na prática do bem, para que um dia a boca desses ignorantes seja amordaçada e eles não tenham outra coisa a dizer senão assumir que estavam errados com relação ao Evangelho, com relação à vida cristã que Deus exige de nós. O texto de Filipenses deixa bem claro quando que isso vai acontecer. Filipenses 2, versículos 9 a 11 diz assim: por isso também Deus o exaltou, falando aqui de Cristo, sobremaneira ele deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Veja que não há exceções. Todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua, veja que não há exceção, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ainda que seja no dia do juízo final, ainda que seja para receber a justa sentença pelo castigo dos seus pecados, Cristo vai ser glorificado. Os gentios, ou seja, os descrentes, vão ter que reconhecer a tolice que foi não ter crido em Jesus como seu Salvador, a tolice que foi perseguir a fé daqueles que estão servindo a Jesus. Esta confissão, meus irmãos, vai acontecer, ainda que seja tão somente para a glória de Deus e punição no fogo do inferno para aqueles que não creram em Cristo. Mas o fato é que temos que viver na prática do bem, para que os malfeitores, ao observarem as nossas vidas, glorifiquem ao nome do Senhor. Portanto, irmãos, eu lhe pergunto, qual tem sido mesmo a sua postura com relação às autoridades? Quando você se envolve em assuntos políticos, o nome de Deus é honrado ou desonrado por meio de você? Isso nos leva à terceira e última área, na qual o crente precisa manter uma conduta exemplar entre os descrentes, que é com relação a Deus, vivendo como servos. Versos 16 a 17. Inicialmente nós vemos que não devemos usar a nossa liberdade cristã para pecar. Veja o que Pedro diz no verso 16: como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. O termo livre aí descreve a condição de um escravo que foi libertado, em contraste com aquele que permanece preso. No contexto de Pedro aqui, descreve aquele que foi libertado, que foi chamado das trevas do pecado para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. E é interessante, irmãos, que no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. No versículo 36 do mesmo capítulo, Jesus enfatiza: conhecereis a verdade e verdadeiramente sereis livres. É isso que Pedro está dizendo. Vocês são pessoas livres em Cristo Jesus. E lá em João 14:6, Jesus afirma que Ele é a própria verdade, a verdade que o pecador precisa conhecer. Ele é a verdade que os leitores de Pedro conheceram e foram livres do pecado, do domínio do pecado, da escravidão do pecado. Jesus é a verdade que liberta o pecador do domínio e dos erros do pecado para torná-lo livre na presença de Deus. Mas a pergunta é: que liberdade é esta? Pedro diz: esta não é a liberdade para fazer o mal, não é liberdade para viver no pecado. Esta é a liberdade para viver na prática do bem. Esta é a liberdade para a prática das boas obras. Esta é a liberdade para viver em santidade, no temor de Deus, em comunhão com os irmãos. Por isso Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nos libertou de onde? Do domínio das trevas, do domínio do pecado. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão do pecado. É com esse mesmo sentido que Pedro diz: não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. A palavra desculpa aí no nosso texto se refere àquilo que cobre algo, se refere a uma capa colocada sobre alguma coisa para encobri-la. A ideia de que o servo de Deus não pode usar a sua liberdade cristã como pretexto para pecar ou como meio para cobrir ou encobrir os seus pecados. Meus queridos, nós não somos livres para isso.
Ao contrário, nós já fomos libertados disso. A nossa liberdade não nos permite satisfazer os desejos da carne. É por isso mesmo que Pedro já nos advertiu: abstenham-se das paixões da carne. Porque se alguém faz isso, ou seja, se alguém volta ao jugo da escravidão do pecado, se alguém usa a liberdade em Cristo como pretexto para pecar e encobrir os seus pecados, a verdade é que nem crente essa pessoa é, e Deus o sabe muito bem. Mas em seguida nós vemos que os servos de Deus, que devemos então viver como os servos de Deus. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Ou seja, em vez de vocês estarem usando a liberdade cristã como pretexto para praticar o mal, para pecar, em vez de fazerem isso, vivam como servos de Deus, vivam como verdadeiros crentes, vivam como verdadeiramente é a vida de um evangélico nos parâmetros bíblicos. Como esse evangelicalismo dos nossos dias precisam ouvir isto, irmãos. Não só ouvir, mas sujeitarem-se. Em vez de viverem no pecado, vivam como servos de Deus. O verbo viver aí tem o sentido de andar, aponta para algo que é prático na vida cristã e diz respeito a um hábito ou a um estilo de vida adotado pelo crente. Nós fomos libertados do pecado, libertados do jugo da escravidão, para agora, livres em Cristo, podermos viver como servos de Deus. Isso evidentemente nos mostra que antes, na vida de pecado, nós não podíamos viver como servos de Deus, porque o pecado nos impedia, porque éramos incapacitados de fazer isto. Tão somente nós vivíamos conforme a vontade do nosso Senhor, que naquele contexto de outrora era o próprio pecado, era o próprio diabo reinando sobre as nossas vidas. Mas agora, livres de tudo isso, por meio da verdade que liberta, que é Jesus, nós podemos e devemos viver como servos de Deus. O termo servo, então, qualifica a nossa condição atual diante de Deus por meio da fé em Jesus. Antes nós estávamos sob domínio do pecado, agora vivemos sob domínio de Deus. Antes nós vivíamos para servir ao pecado, agora nós vivemos para servir a Deus. Antes nós vivíamos fazendo os desejos do pecado, agora vivemos para fazer a vontade de Deus. Antes vivíamos tendo o diabo, o pecado e o mundo como senhores da nossa vida. Hoje, o único Senhor das nossas vidas é o nosso Deus, porque nós somos propriedade exclusiva dele. Então Pedro diz: vocês são livres, mas não para pecar. Vocês são livres para viverem como servos de Deus. O que se espera do verdadeiro crente, que foi libertado do pecado, é que ele possa viver como servo de Deus e não como servo do pecado. Por fim, meus queridos, o texto especifica então algumas ações práticas da vida do servo de Deus. Verso 17: tratem todos com honra, amem os irmãos, temam a Deus, honrem o rei. Observe que o versículo lhe ressalta 4 ações práticas para a vida do servo de Deus. Estas ações ele pode vivenciá-las em abundância, sem limites. A primeira ação é tratar a todos com respeito, tratar os irmãos, tratar as autoridades constituídas por Deus, tratar inclusive os perseguidores da nossa fé com honra, com respeito. A palavra honra aqui tem o sentido de respeito. Não podemos, meus irmãos, e lamentavelmente isso acontece com muita frequência quando o assunto é política e autoridades constituídas. Usamos de ocasiões, de erros das nossas autoridades para difamá-las, para persegui-las impetuosamente. Quando a Bíblia diz orem por elas,
orem por elas. Não há nenhum tipo de respeito, nem com as autoridades, nem com os nossos irmãos, nem com os nossos parentes, quando nós difamamos eles. Por isso vamos ter cuidado, meus queridos. Devemos tratar a todos com respeito. A segunda ação é que devemos amar os irmãos na fé. Amar, meus queridos irmãos, aqueles que estão unidos na mesma fé que nós, que servem ao mesmo Deus que nós. Devemos aqui praticar o amor mútuo, o amor santo entre os irmãos. A terceira ação é que devemos temer a Deus, devemos reverenciar, devemos honrar, devemos respeitar ao nosso glorioso Deus que nos libertou do império das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. A quarta e última ação é que devemos também respeitar as autoridades, honrar as autoridades. Observe no verso 17 que Pedro vai do geral no que diz respeito às autoridades para o específico. Ele diz: honrem a todos, isso inclui todas as pessoas, mas ele finaliza sendo específico, dizendo: honrem o rei. E nós já sabemos aqui, o rei diz respeito ao chefe de Estado, diz respeito à autoridade maior de um país. E a ordem do apóstolo Pedro é que, como servos de Deus, possamos respeitar as nossas autoridades, orando por elas, intercedendo, clamando por elas, suplicando que Deus seja compassivo, misericordioso, mas também justo com relação a elas. Então, meus queridos, a conduta exemplar do crente precisa ser vista também na sua relação com Deus, como seus servos. As pessoas, eu faço essa pergunta a você. As pessoas conseguem ver em você características de um verdadeiro servo ou serva de Deus, como Cristo viu em Natanael quando de longe o avistou? Elas veem isso em você? Olha o que diz lá João capítulo 1, verso 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um israelita em quem não há dolo. A palavra dolo aqui significa fingimento, hipocrisia dos caras. Jesus está dizendo: eis aí um verdadeiro e autêntico servo de Deus. As pessoas pensam isto ao seu respeito? Caminhando para a nossa conclusão, meus queridos, estudamos que os privilégios da salvação pela fé em Cristo exigem dos crentes uma conduta exemplar entre os descrentes. Ressaltamos 3 áreas em que o crente precisa manter esta conduta exemplar entre os descrentes. A primeira área é com relação ao pecado, abstendo-se dele. A segunda área é com relação às autoridades, sujeitando-se a elas. A terceira área é com relação a Deus, vivendo como servos. E eu quero aqui deixar alguns desafios em nível de aplicação. Em primeiro lugar, ou a primeira aplicação, meus queridos, precisamos avaliar, à luz do que estudamos, que posturas temos assumido com relação ao pecado. Você precisa fazer isso no seu coração, na sua vida. Eu só posso fazer na minha. Eu só posso fazer no meu coração. E fazer isso pedindo o auxílio da graça de Deus, porque a Bíblia já diz que enganoso é o coração do homem. Então o meu coração pode me enganar nessa análise. Mas eu posso clamar que Deus faça isso. Que Deus me ajude a sondar o meu coração e a minha vida, para ver qual tem sido a minha postura ou as minhas posturas com relação ao pecado. Como você tem agido no que diz respeito ao pecado? Você tem sido exemplo de santidade para o mundo e para os seus irmãos? Você tem se esforçado para se livrar das vestes do velho homem, dos traços da natureza caída que brigam contra a sua alma? Você tem se esforçado para se revestir das vestes do novo homem, da santidade que vem do Senhor? Você tem lutado até o sangue, como diz o autor de Hebreus, contra o pecado,
Ou você tem sido pacífico nesse confronto com o pecado? Qual tem sido a sua postura, o seu comportamento com relação ao pecado? Segunda aplicação, digo, precisamos avaliar que postura temos assumido com relação às autoridades constituídas. E aqui em especial, eu deixo uma preocupação no tocante a este assunto, irmãos. Essa preocupação vem principalmente de observar em redes sociais como que os irmãos ficam se dilacerando por causa de política, como que os nossos irmãos ficam atacando as nossas autoridades, como que os nossos irmãos, em vez de orar, estão difamando as autoridades constituídas. E sim, eu sei que há parâmetros para essa sujeição, conforme já listamos. Mas eu quero que hoje você avalie como você tem agido com relação às autoridades constituídas por Deus. Você tem agido igual muitos incrédulos aí, insubmissos, difamadores? Ou você tem assumido uma postura bíblica de sujeição naquilo que não ultrapassa os limites da palavra de Deus e de oração em favor das autoridades, entendendo que elas foram constituídas por Deus para o nosso bem? Você tem orado pelas autoridades ou você está entre aqueles que estão escarnecendo delas? Você tem honrado, respeitado ou você tem perseguido e difamado? Você tem tido ações de respeito e submissão ou você tem agido contra a ordenação de Deus? E aqui, meus queridos, eu sei que neste momento alguém pode estar pensando, mas olha para as nossas autoridades, quantas corrupções, quanta roubalheira, quanta conduta contradizente. E aí eu quero dizer para você que Pedro, quando disse a esses irmãos, sujeitem-se a toda a autoridade, aqueles irmãos estavam sendo perseguidos pelas autoridades. O contexto da primeira carta de Pedro é o contexto em que o cruel imperador Nero está no poder. Inclusive nós sabemos que o apóstolo Pedro foi morto a mandado de Nero. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi decapitado neste reinado de Nero. Nós sabemos, meus irmãos, como que Nero incendiou um bairro de Roma, ou vários bairros de Roma, na verdade, lançou a culpa nos cristãos. E não apenas fez isso, mas perseguiu muitos cristãos, matou muitos cristãos na sua época, de tal maneira que a história diz que naquele contexto faltou madeira para fazer cruz, para sacrificar os servos de Deus, para crucificar os servos de Deus. A história também diz que na época faltou madeira para fazer fogueiras, para queimar vivos os servos de Deus. Então Pedro sabe muito bem como que as autoridades agem. Ainda assim ele diz aos irmãos, sujeitem-se a toda a autoridade humana. Precisamos avaliar qual tem sido a nossa postura com relação às autoridades constituídas por Deus. Terceira e última aplicação. Precisamos, meus queridos, à luz do que estudamos, avaliar que postura temos tido com relação a Deus e a sua vontade para as nossas vidas. Nós temos vivido como servos de Deus ou não? Você tem vivido na prática do bem? Entenda que a prática do bem não envolve apenas a prática de obras de caridade. Envolve aqui o abster-se do pecado, a sujeição às autoridades, envolve a adoração a Deus, sacrifícios espirituais ao Senhor. Você tem vivido na prática do bem? Você tem feito a vontade de Deus na sua vida? Ou você tem satisfeito os desejos do seu coração pecaminoso?
Você tem desenvolvido a vida própria e esperada para um servo de Deus? Em outras palavras, você tem vivido como servo de Deus? Precisamos pensar urgentemente sobre como está a nossa relação de Deus como seus servos. Por fim, eu pergunto: você tem honrado a Deus como seu Pai com o seu comportamento cristão? Ou Deus tem sido envergonhado e desonrado por causa da sua conduta? Que o Senhor tenha compaixão de nós e nos ajude a termos um comportamento exemplar no meio de uma geração pervertida e corrupta como a nossa. Eu quero neste momento orar com você e assim já finalizar também o nosso culto. Senhor Deus Altíssimo, Deus justo, neste momento damos graças pela Tua palavra, Senhor. Deus, obrigado pelos Teus ensinos. Obrigado por ter inspirado homens santos, como o apóstolo Pedro, para escrever palavras tão confrontadoras, mas preciosas, edificadoras, ensinadoras para as nossas vidas, Deus. Que o Senhor nos ajude a termos uma conduta exemplar entre aqueles que ainda não Te servem. Não, ó Deus, para exaltação nossa, mas para a glória do Teu nome. Para que, ó Deus, possamos ver outros pecadores sendo salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Para que, ó Deus, o nosso testemunho possa impactar vidas para virem a Jesus Cristo, Deus. Que o Senhor nos ajude, Deus, a sermos evangélicos nos termos bíblicos e não, ó Pai querido, de acordo com a banalização dos nossos dias. Socorre o Teu povo, a Tua igreja. Edifica na fé os Teus santos, Pai, e traga a redenção àqueles que ainda estão no pecado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.